Gente, eu estou relendo este livro, Dona Leopoldina, A História Não Contada, de Paulo Resutti, né? Paulo Resutti é um arquiteto que, ao estudar o solar da Marquesa de Santos, acabou se apaixonando pela história da Marquesa e adentrou a história da família imperial brasileira e depois começou a estudar personagens do século XIX. Eu sou inscrito no canal do Paulo, acho o conteúdo do canal dele maravilhoso, né? Amo reassistir os vídeos dele sobre as personagens, principalmente da família imperial brasileira e algumas personagens do século XIX, né? Quem me conhece sabe que eu gosto muito de estudar famílias reais e imperiais, e em particular a família imperial do Brasil e real portuguesa, tá? Dona Leopoldina, a história não contada, vai contar a história de Dona Leopoldina, arquiduquesa da Áustria, filha do imperador da Áustria, que se casa com o então herdeiro da coroa portuguesa, Dom Pedro de Alcântara, né? E vem para o Brasil. Na época, o Rio de Janeiro era capital do Império Luso, né? Houve a transferência de capital, a corte veio de Lisboa para o Rio de Janeiro para fugir das invasões napoleônicas. Aqui a corte se instalou, Dom João amou o Rio de Janeiro, amava viver aqui no Brasil, não queria ter ido embora, mas acabou indo, né? E nesse processo de as cortes liberais de Portugal chamando o príncipe Dom Pedro de volta, Dona Leopoldina é a grande incentivadora da independência. Dona Leopoldina teve uma educação muito melhor do que a do seu marido, né? As princesas da Áustria eram criadas para auxiliar no governo, né? O que muitos conquistaram pela guerra, a Áustria conquistava pelo amor, por Vênus, pelo casamento, né? As princesas austríacas eram as mais eruditas da Europa e a Casa de Habsburgo foi a casa imperial que a maior quantidade de territórios dominou e conquistou. Os Habsburgos governaram Portugal, né, com a dinastia filipina. Os Habsburgos governaram a Espanha e todos os seus domínios, Portugal e seus domínios, a Áustria e toda uma parte da Itália, né, uma grande parte do mundo, né, foi governada pelos Habsburgo. E Dona Leopoldina, ao se casar com Dom Pedro, vem para o Brasil, vem junto com ela toda uma missão científica. Dona Leopoldina era uma pessoa também muito conectada às ciências, principalmente mineralogia, né? Então, Frederico von Martius vem para o Brasil nessa comitiva austro-bávara, desbravar os sertões do Brasil, né? E junto dele outros cientistas austríacos, né? Ele era da Baviera, mas vieram mais cientistas austríacos. Mas Dona Leopoldina foi essa mulher que abriu primeiro o nosso país para o mundo germânico, né? Então muito do que há hoje, por exemplo, no Museu de Antropologia de Munique, é daquela época, né? Dona Leopoldina era mais preparada e mais capacitada para o governo que seu marido. Foi regente, né? Foi a primeira mulher a governar o Brasil independente, né? Como regente de seu esposo. Ela foi mãe do nosso segundo imperador, foi mãe da rainha Maria II de Portugal e foi quem, junto de José Bonifácio, articulou toda a nossa independência e início de governo independente. Dona Leopoldina, sem sombra de dúvidas, é uma mulher que entrou pela história pelo seu amor ao Brasil e aos brasileiros, pela sua dedicação à emancipação desta terra e por ser uma pessoa resignada, que mesmo sofrendo humilhações, ela se manteve fiel ao que esperavam dela. Ela se manteve fiel ao seu papel de imperatriz. Dona Leopoldina é uma biografia ímpar. Aqui, né, vai falar um pouquinho também de Dom Pedro, né, que é seu marido, mas vai falar
do processo de independência, vai falar da infância e da juventude de Dona Leopoldina, da sua chegada ao Brasil, né, cheia de esperanças. Ela se apaixonou na hora que viu o retrato, ainda na Áustria, de Dom Pedro. Ela se apaixona, né? O seu casamento é um casamento muito luxuoso. A festa que o Dom João VI, pai de Dom Pedro I, sogro de Dona Leopoldina, né, dá na Áustria, a festa de casamento em Viena, Viena nunca tinha visto uma festa daquela, né? Dona Leopoldina recebe, né, um colar de diamantes, né, diamantes da terra, né? A festa foi chamada de a festa brasileira, não era nem a festa portuguesa, né? E Dona Leopoldina vem para esse Brasil, se apaixona, aqui falece, né? Seus restos, seus despojos estão hoje no mausoléu, né? Na cripta embaixo do monumento à independência, no Ipiranga. É uma figura que é um pouco esquecida, né? Não tão esquecida, eu acho que das 3 imperatrizes que nós tivemos, Dona Amélia é a mais esquecida, mas Dona Leopoldina, ela foi apagada, o seu protagonismo no processo da independência foi apagado, né? Pelo fato dela ser austríaca, pelo fato dela ser mulher, né? E a gente sabe como que a nossa sociedade foi e é até hoje. Mas eu queria dizer que Leopoldina da Áustria foi e sempre será um exemplo a ser seguido pelas mulheres brasileiras, tá? Um exemplo de mãe, de governante, de erudita e de patriota, né? Leopoldina do Brasil amou esse país até seu último dia. Eu já tenho resenhado aqui no canal, no meu canal, uma biografia de Dona Leopoldina. Deixa eu ver, não está aqui em mãos, né, o livro, mas foi um livro que eu ganhei da Câmara dos Deputados. O nome é Leopoldina, Imperatriz e Maria do Brasil, algo nesse sentido. Não me recordo bem o título, minha memória não é muito boa. Ah, tá aqui, ó. Só um minuto. Esse livro aqui, Dona Leopoldina, Imperatriz e Maria do Brasil. Esse livrinho aqui que eu ganhei da Câmara dos Deputados. Tá, aqui, ó. Tá? Não sei se a Câmara dos Deputados ainda vende livros. Antigamente vendia, mas esse exemplar eu ganhei quando eu fazia um trabalho voluntário e depois quando eu fui trabalhar na Câmara, né, na Escola do Legislativo de Guapimirim, e eu fazia aquisição de material da Câmara dos Deputados para poder trabalhar temas políticos e ambientais, sociais com as crianças do Parlamento Jovem. Mas essa biografia aqui é muito boa, mas me desculpem, né, os autores dessa. Mas Paulo Resutti, ele realmente conta a história de Dona Leopoldina de uma nova perspectiva. Ele traz imagens e fatos desconhecidos pela maior parte da população brasileira. Então, não vou aqui, né, me estender mais, porque não quero dar spoiler. Para quem não leu a leitura, eu tenho certeza que vai ser maravilhosa. A linguagem é uma linguagem muito acessível a qualquer tipo de pessoa. E fica aqui, né, eu estou no finalzinho do livro, já estou com saudades, mas eu tenho outro livrinho aqui do Paulo Resutti para começar a ler, né? A Independência, a História Não Contada, e pretendo adquirir os outros livros dele para eu poder entender melhor, né, e conhecer melhor essas personagens que são tão importantes para a história do nosso país e são tão mistificadas, né? Criou-se um mito ao redor de Dona Leopoldina, de Dom Pedro I, Dom Pedro II, Dona Amélia e tantas outras personagens da nossa história, e a gente precisa mostrar os seres humanos que essas pessoas foram de verdade, né? Além de terem sido príncipes, princesas, imperadores e imperatrizes, foram humanos, né? Tiveram suas desilusões, tiveram suas paixões, tiveram suas mazelas, e esse livro, né, mostra Dona Leopoldina, a imperatriz humana.